Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículos, a partir do versículo 3, diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que nós aprendemos aqui? A sermos humildes de coração, como Jesus foi. Eu vou ler aqui para você entender melhor as palavras aqui na versão da linguagem de hoje. Ali diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receberem elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de ser humano. Então aqui Jesus nos ensina a sermos humildes e não querer ser superior aos outros, se achar melhor do que os outros. E sim que a gente se considere sempre, não inferior, mas que a gente não fique se achando a mais ou mais do que os outros. Eu sei mais do que o fulano. Hoje o mundo eles têm uma mentalidade, não só hoje, muito tempo. Eu ouço uma frasezinha que diz assim que o mundo é dos espertos, Que os espertinhos sempre tentam tirar algum proveito, os espertos sempre tentam passar as pessoas para trás, se vão fazer uma venda, sempre tentam tirar um pouco a mais em cima das pessoas, sempre tentam lucrar, sempre tentam, se dar bem, como diz o ditado, mas não é assim que deve ser o nosso proceder. Nós devemos ser humildes e mansos de coração, assim como Jesus foi. E aqui ele nos ensina. Ele, sendo Deus, abriu mão da sua natureza divina, veio aqui para ser servo, para servir. Ele se humilhou, ele viveu aqui de forma humana. Ele poderia ter vivido aqui como Deus, se ele quisesse, mas ele não quis. Ele veio nos ensinar a sermos humildes e mansos de coração. E a gente tem que entender que cada vez, que você faz isso, vemos que cada vez mais, se erguem muros mais altos ao nosso redor que tentam nos impedir de ser a luz do mundo, cada vez mais. E tentam também nos impedir de ser a luz e o sal da terra. Diante disso, como cristãos, nós temos um desafio de brilhar no mundo como a luz de Cristo, de sermos parecidos com Cristo, de ter paz com todos, de ter humildade, de ser manso. E a gente vê que nós devemos ensinar a palavra, E a verdade é que o mundo, segundo a palavra de Deus, não é dos espertos, mas sim dos santos, ou seja, daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Por isso é tão importante viver no mundo, e é ter um coração como o de Jesus, que era humilde, era um coração manso, gentil,
desprovido do egoísmo, do individualismo que corre o mundo. A gente vê muita individualidade, né? A gente vê muito egoísmo. As pessoas são amantes de si mesmas, só pensam em si mesmas, em tirar vantagem, em ganhar em cima dos outros, em se dar bem, mas não tem mais a humildade no coração, não estendem a mão para o seu próximo. Jesus nos deixou um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar primeiramente para o meu próximo. Como eu quero ser tratado, eu tenho que tratar o meu próximo. Quando eu era vendedora, eu sempre disse assim: eu atendo todas as pessoas da forma como eu gostaria de ser atendida quando eu chegar em uma loja. Eu dava o meu melhor, eu atendia bem, mostrava os produtos, demonstrava os produtos, falava a verdade. Ó, esse produto é assim, esse é assado. Porque não adianta você mentir para querer vender, depois a pessoa não vai gostar, vai se sentir, né? Ah, a vendedora queria vender, me empurrou o produto. E muitas vezes é assim. Mas não, nós devemos ser corretos, fazer o nosso trabalho como a gente gostaria de ser recebido em qualquer outro lugar que a gente fosse. Em um restaurante, né? Você quer ser bem atendido. Você vai numa loja, você quer ser bem atendido. Em qualquer lugar que você vai, você quer ser bem atendido. Mas você tem feito também isso? Então, isso serve para nós refletirmos, né? E nós precisamos ser parecidos com Jesus, semelhantes a Ele em seus passos, em suas ações. Tudo que o mundo precisa é de alguém mais compreensivo, que como Jesus nunca apontará o dedo para os erros, para os pecados das pessoas, mas ele irá recebê-las, apesar das suas imperfeições, com os braços abertos, do mesmo modo em que ele nos recebeu e deu a vida por nós. Você já parou para se analisar como você era antes de você conhecer Jesus? Como você andava, como você pensava, como eram as suas atitudes? Se hoje você mudou, então nós devemos agir e proceder sempre diferente, como verdadeiros cristãos, parecidos com Cristo. Se a gente ganha um troco a mais no supermercado, devolva, não é seu. Volte e devolva. Né? Quantas vezes, às vezes a pessoa do caixa está ali, né, assoberbada, cheia de tanta coisa, né? A pessoa tem que guardar tanto ticket, tem que cuidar disso, é cartão. Eu sei, eu também já trabalhei em supermercado. E às vezes a pessoa não lembra se você deu 50 ou se você deu 20. Uma vez eu dei 50, a menina estava me dando o troco de 50. Eu disse, não, eu te dei R$20. Você tem que me devolver tanto. Ela disse, nossa, olha a minha cabeça. Então, seja humilde. Não dê uma de esperto. Ah, a moça se enganou lá. Porque, de repente, quem vai ter que pagar vai ser ela. Você vai usufruir de um dinheiro que não é seu. E o próximo vai pagar a conta. Então, nós devemos agir e proceder de uma forma diferente. Nós precisamos ser pessoas corretas, honestas, justas, mansas, humildes, né? Ser correto com todos. E nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, não estender o dedo, não julgar o próximo,
De repente você tem um amigo, um colega, alguém que quer alguém para conversar, para poder desabafar, né? Para que receber uma palavra, não para ser julgado, não para dizer, tu faz assim. Não, isso tem muitos. Nós precisamos ouvir. A palavra diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ouça as pessoas. Quantas pessoas pagam um psicólogo, um terapeuta, porque querem ser ouvidas, porque querem receber uma palavra, querem receber ajuda e não serem julgadas. Não querem que ninguém, para estender o dedinho, tem muitos. Aprenda a ouvir, ame as pessoas, seja como Jesus, manso, humilde de coração. Não aponte erros, falhas, porque nós também temos as nossas. Pecados, nós também temos. Nós também pecamos em palavras, em gestos, em atitudes. Nós pecamos. Nós tentamos sempre melhorar, mas a gente erra, a gente tropeça nas nossas palavras, em atitudes, né, erradas, precipitadas. Então nós devemos ser pessoas que saibam ter paciência, refletir, orar, esperar, saber o momento certo de agir, o momento certo de tomar uma decisão, o momento certo de abrir a boca para falar algo para alguém. Nós devemos melhorar as nossas atitudes, refletir nesta palavra, deixar o egoísmo de lado, o juiz, né, de julgar os outros, porque nós não somos juízes. Não se esqueça que da mesma maneira em que nós julgarmos, nós seremos julgados. Da mesma maneira em que nós nós pesarmos, vai ser pesado para nós. Então, tudo que eu fizer vai voltar para mim. Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal. Se eu julgar, eu também vou ser julgada. Então, reflita nas suas atitudes, no seu proceder. Eu estou sendo igual a Jesus. Eu estou sendo parecido com Ele, que podia ser Deus, que podia ter vivido uma vida aqui cheia de regalias, de majestades e de riquezas, mas Ele não viveu assim. Ele escolheu ser humilde, Ele escolheu ser servo, Ele escolheu vir aqui abençoar as pessoas e ensinar como ser da forma certa para agradar a Deus, para ser santo, para ser uma pessoa abençoada, para ser uma pessoa próspera, bem-sucedida. Jesus veio nos ensinar isso. Então reflita nesta palavra. Guarde ela no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas reflitam nas suas atitudes, que elas sejam pessoas melhores, pessoas abençoadas, prósperas, humildes, mansas, servas, que não se achem superiores aos outros, que sejam pessoas capazes de estender a mão para o seu próximo, ouvir o seu próximo, que há pessoas, Pai, que tenham o teu amor no coração, o amor, que tenham paz, que vivam em comunhão com todos, em paz com todos e que tenham a paz que excede todo o entendimento, que se desprovém do egoísmo, da falsidade, da mentira, que sejam pessoas que abandonem o engano, que queiram tirar vantagem em cima dos outros, mas que sejam corretas com todos. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Deus te abençoe.